Já iniciamos a gravação. Então, oi Sabrina, boa noite. Boa noite a todos, aos alunos, a professora Camila, né, nossa coordenadora, os tutores, que nos ajudam bastante. E a gente vai já iniciar, porque daí quem for chegando já vai vendo a continuidade da aula. E depois qualquer coisa pode pegar na gravação e assistir de novo, né? Eu queria saber da Sabrina e da Michelle se tem algum recado a passar, alguma informação nesse início da aula. Boa noite, Luiz Alfredo. Fernanda, porque depois qualquer coisa fica gravada e o aluno pega, né? As tutoras, tudo ok então? Aí a gente já começa. A aula de hoje acredito que não será tão extensa igual da outra vez, espero, né? Mas temos algum conteúdo, né, para conversar com vocês. Mas antes de tudo eu quero só relembrar o cronograma que a gente tem da disciplina. A gente está na reta final, né? Então eu peço para vocês uma atenção, um gás nessa reta final da disciplina, que é importante. E a gente passa da metade, então, né? Do conteúdo que a gente programou. Vocês já têm essa semana aberta, que é a quinta semana, com o tema relacionado à sexta, né? Terceira, quarta, quinta, sexta semana. Causas extintivas do crédito tributário. Semana passada foi causa suspensiva, essa semana causa extintiva. É o que vamos trabalhar na aula de hoje. E em seguida tem exclusão do crédito tributário e além dos impostos federais, estaduais e municipais. Vamos tentar falar sobre eles também hoje. Já que a gente tem 2 encontros, no outro a gente conseguiu dar metade, né? Conversar um pouco sobre a metade da matéria e o restante da matéria na aula de hoje. Mas não esquecendo que vocês já têm uma atividade em aberto. Essa atividade é pelo formulário do Google Forms. Então vocês só têm uma tentativa para responder. E ela é a terceira atividade, certo? Depois a gente vai ter mais uma atividade. Cada uma vale até 1 ponto, que somados vão dar uma parte da nota, porque depois vocês vão fazer uma prova que vai valer até 5 pontos. E quem participou das atividades, né, veio aqui nessas aulas, participou dos fóruns de discussão, vocês vão ter 1 ponto também. Até 1 ponto, né? E aí fecharia com 10, espero que todo mundo tire 10. Não é impossível, né? Só basta cumprir ali o que a gente programou. Essa aula temos até as 21h30, acredito que vamos terminar antes. Depois a gente tem programado, não esquecendo que a atividade avaliativa ela vai até 28 de setembro, então daqui a uma semana praticamente, né, segunda-feira, 23h59. Depois reabre a última atividade e vai até o dia 10, que é a entrega de atividade avaliativa 4. Dia 9 nós teremos a entrega avaliativa 4 e a prova para quem é sabatista, e dia 10 ainda teremos a prova do conteúdo da matéria, né, para quem não é sabatista. Daí as tutoras vão me passar esses alunos que vão ter que fazer essa prova no dia diferente, né. Fernanda, não, os fóruns não têm prazo para participar, ele fica aberto direto, tá? Então, até porque a matéria, ela tem aquele conteúdo naquela semana programada, mas se você perceber, ela se estende por todo o conteúdo, né? Para você poder entender todo o sistema tributário, que essa é a minha ideia, né? Nessa disciplina. Para vocês que serão administradores públicos, vão administrar a coisa pública. E aí precisa entender o sistema tributário para não cair num ferimento à lei de responsabilidade fiscal e muito menos cometer algum crime de ordem tributária, certo? Então fica aberto até para vocês compreenderem, né, e comentarem, enfim, participarem dos fóruns, porque a ideia é
no fórum, pegar um tópico do tema do conteúdo que a gente está ministrando, mas é justamente para manter essa discussão. Certo? Então, já que a aula está sendo gravada, a gente já colocou esses anúncios iniciais, não temos mais nada para falar, né? Pelo menos as tutoras aqui não me colocaram nada, então a gente já inicia falando do conteúdo. O conteúdo dessa aula vai tratar das garantias e privilégios do crédito tributário, além da suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, e vamos tentar falar, pelo menos conhecer um pouco dos impostos, sejam eles federais, estaduais e municipais, certo? O que é garantia e privilégio? Nós já vimos que a constituição do crédito tributário se dá pelo lançamento, e aí nós temos algumas espécies, modalidades de lançamento. Uma vez constituído o crédito tributário, através do lançamento, que nós já identificamos com o conteúdo de aula síncrona e também com o conteúdo colocado lá no Moodle, a gente daí identifica pelo sistema, através de legislação, que eles sim possuem garantias e eles sim possuem privilégios. E de que forma que isso aparece? Como diz lá, garantias são as regras que asseguram direitos. Na matéria tributária, as garantias facilitam a entrada do Estado, à administração, no patrimônio particular, para receber essa prestação que se refere a tributo, já que a gente está tratando de direito tributário. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós já vimos que o tributo é uma prestação pecuniária e compulsória, então não temos como nos esquivar pelo pagamento. Só que se não fizer o pagamento, como deve ser a obrigatoriedade da lei, o Estado, então, vai ter a garantia de entrar no patrimônio desse particular para receber aquele valor que ele necessita para atingir as suas finalidades e entregar para a sociedade saúde, segurança, enfim, né, aqueles fundamentos constitucionais e relativos à cobrança do tributo. Então, ele possui essa garantia. Se fosse numa situação normal entre particulares, a garantia de alguém entrar no patrimônio de outro seria somente por uma decisão transitada em julgado do Poder Judiciário. Na situação que se apresenta dos tributos, não que não precise entrar no Judiciário, mas precisando entrar no Judiciário, ele vai ter um processo mais célere, porque ele vai ser através do Executivo Fiscal, onde não se precisa conhecer do direito, conhecer da ligação entre as partes, por exemplo, a União e o contribuinte, para que se primeiro conheça do direito e depois execute. Não, na execução fiscal já se executa direto. Tira-se uma certidão negativa de débitos que vai para dívida ativa, e essa dívida ativa é que vai para o Executivo Fiscal e já se executa direto. Então, existe essa garantia de cobrar quase que imediatamente. Se não utilizar o judiciário, o que pode acontecer? Bom, o fisco tem a possibilidade ainda de impedir que essa pessoa exerça a sua atividade normal enquanto pessoa. Por exemplo, ele pode trancar o CPF dessa pessoa, então não pode abrir conta, não pode abrir crediário, nada, não vai conseguir um empréstimo. Vai inscrever o nome dessa pessoa no cadastro de pessoas devedoras, então entra no SPC Serasa, e vai também bloquear que essa pessoa saia do país, confiscando o passaporte. Não vai pegar o passaporte, mas o passaporte fica bloqueado. Então, se essa pessoa quiser sair, está devendo tributo, a Receita Federal tem autorização legislativa para ter essa garantia de até impedir, né, o direito de ir e vir dela fora do país, dentro do país não. Certo? Mas tem essa garantia, então, de entrar no patrimônio particular para que o particular daí obrigatoriamente dê um jeito de entregar esse valor que ele deve entregar enquanto membro da sociedade, de acordo com as suas possibilidades, a gente já viu lá a questão dos princípios, para o Estado. E também os tributos possuem privilégios. O que são privilégios no sistema tributário nacional? São as regras que põem esse crédito tributário numa posição de vantagem quanto a demais outros créditos. Então, o crédito tributário aparece numa posição bem vantajosa em relação à maioria dos demais credores. Por exemplo, na falência, ou na recuperação judicial, ou até mesmo no inventário, no arrolamento. Se a gente pensar no inventário,
Arrolamento também, arrolamento de bens, né? Quando a pessoa morre, faz-se um arrolamento de bens para depois se dividir. Pode ser também chamado de inventário, que tem além do nome ser diferente, tem uma aplicação técnica diferenciada, né? Mas vamos pensar então no inventário. A pessoa faleceu, faz o inventário dos bens. Se não tiver nenhum impedimento, pode-se fazer o inventário extrajudicial, mas se não, tem que fazer judicial. E aí, nesse inventário, tem que pagar todos os tributos para depois fazer a divisão, a partilha, certo? Então, antes mesmo de uma pessoa que é herdeira pegar esse patrimônio, esse bem que é direito dela, necessariamente tem que pagar os tributos. Por isso que eles têm privilégios, são considerados privilégios. Mas a ideia de privilégios é por causa que está ligado à garantia e porque, se não fosse dessa forma, o Estado poderia não ver o dinheiro que lhe é de direito, porque todo contribuinte obrigatoriamente tem que pagar os seus tributos. Se pensar na falência e recuperação, dentro da Lei de Falência e Recuperação 11.101 de 2005, existe lá um quadro geral de credores. Então, a própria lei já traz um quadro geral de credores que, numa eventual falência, a empresa vai pagar os seus credores de acordo com aquela ordem. E os créditos tributários estão numa ordem privilegiada. Não está em primeiro lugar porque essa nova lei, que é de 2005, outra da década de 40, ela trouxe uma mudança. Por quê? Antigamente, os créditos tributários recebiam em primeiro lugar, com exceção dos créditos considerados extraconcursais, porque numa falência, crédito trabalhista, de acidente de trabalho até 150 salários mínimos, não entra nesse quadro geral. Tem que se pagar primeiro. Daí o que sobrava, vamos supor que, né, tenha uma indenização maior do que 150 salários mínimos, daí ele entra no quadro geral. Mas aí não entra para receber por primeiro, mesmo com essa ideia de caráter alimentar. A ideia de ser extraconcursal é porque tem caráter alimentar. Mas ele vai entrar bem depois, tá? Nesse quadro geral de credores, o primeiro crédito a receber é o que tem garantia real. Por exemplo, o banco. O banco emprestou um dinheiro para uma pessoa e, como garantia desse empréstimo, a pessoa comprou um bem, esse bem é dado em garantia, certo? A mudança dessa ordem justamente veio pelos bancos. Por quê? A ideia do sistema, o que é? Os bancos tomam total precaução no sentido de respeitar a lei e ter garantida, né, a satisfação do crédito que emprestou, por primeiro, porque ele tomou todas as providências para que esse imóvel que foi comprado fosse dado em garantia em virtude do empréstimo que a pessoa tomou. Se não fosse dessa forma, se os tributos viessem primeiro, o que adiantou o banco tomar todas as providências para considerar como garantia esse imóvel que a pessoa pegou o dinheiro emprestado? Então, em virtude do lobby dos bancos, a nova lei alterou, porque primeiro recebia os créditos tributários em virtude de seus privilégios. Agora não. Primeiro vem os créditos com garantia real e depois vem os tributos, porque os tributos daí têm esse privilégio garantido pela lei em virtude de ser uma questão de erário público, de voltar o valor para a sociedade, certo? Na recuperação judicial também, antes de ser aprovado o plano de recuperação judicial, primeiro tem que pagar todos os débitos tributários, mesmo porque se não fizer dessa forma, os credores, né, que tem que aprovar o plano de recuperação, não vão aprovar, né? Aí a gente entra nessa questão de garantias e privilégios no planejamento tributário. Vocês não estão me ouvindo? Tá baixinho, Carla? Agora que eu vi ali. Melhorou, será? Eu não sei onde é que aumenta aqui esse... É porque é pelo sistema. Bom, o Pedro disse que está tranquilo. Bom, onde é que entra a questão do planejamento tributário? Na questão de garantias e privilégios, o planejamento tributário vem com esse objetivo econômico de diminuir, né, de maneira legal, esses encargos que se espera que a empresa, vamos pensar numa pessoa jurídica, tenha economia nos seus gastos com relação ao tributo. Ele é um estudo de várias alternativas que são consideradas lícitas, então autorizadas pela lei, para formalizar, né, alguma determinada operação jurídica, antes da ocorrência do fato gerador, nós já estudamos isso, para que esse contribuinte, no caso a empresa, possa optar por apresentar o menos ônus tributário.
tributário e a empresa ter mais lucratividade. A finalidade do planejamento tributário é sempre evitar a incidência do tributo, reduzir o montante ou retardar o pagamento. Quando a gente estudar agora causas de suspensão e extinção do crédito, vem ao dessa questão do planejamento tributário, porque a gente pode retardar o pagamento, por exemplo, numa moratória, e aí com o retardamento desse pagamento, a empresa pode pegar esse valor, investir e conseguir talvez muito mais dinheiro do que se fosse pagar o tributo anteriormente, e com esse valor que ela investiu e ganhou, ela paga o tributo lá na frente e ainda sobra dinheiro para ela. Eu tenho uma notícia não muito boa para vocês em relação ao sistema tributário, porque o sistema tributário, infelizmente, é o sistema que nós temos. A ideia é que com essa reforma tributária talvez mude isso, eu não sei se esse ponto vai ser discutido, mas o sistema tributário privilegia o mal pagador, privilegia o caloteiro. Por quê? Porque o caloteiro, num modo didático de falar, por favor, tá? Porque dependendo da situação, a empresa ou a pessoa pode não ter condições mesmo de pagar os tributos, mas existe a possibilidade de parcelamento. E aí no parcelamento pode ter uma anistia, né, tirar juros e multa e pagar o valor que ele deveria, né, hoje, mas lá na frente ainda com parcelas quase que a perder de vistas. Né? Não é essa a ideia que a gente quer, porque aquele que paga em dia não tem esses privilégios e ainda fica sem o dinheiro, né, porque já pagou o tributo. Claro que fica mais tranquilo, mas sabendo dessa possibilidade, a ideia talvez não é pagar o tributo em dia necessariamente, né? Porque daí, se tiver devendo tributo, claro que vai ter uma certidão negativa de débito, dependendo da situação, não pode participar, né, de licitação, não pode pedir empréstimo também, mas se a empresa, dependendo da situação, não tem essa intenção, então ela prefere esperar um parcelamento, que sempre tem, né, um refis, um refinanciamento de dívida tributária, de dívida fiscal, refinanciamento fiscal, para que ela entre no parcelamento e pague valores, né, condizentes com a sua possibilidade até então. É uma situação falha do sistema, mas existe essa possibilidade. Vocês, como administradores públicos, não podem ser ingênuos, né, a ponto de não compreender essa parte do sistema tributário. Mas a ideia aqui é que vocês tenham o conhecimento, não que apliquem, né, necessariamente, mas que se acontecer, vocês já sabem, já tiveram aqui nas nossas aulas, que existe essa possibilidade, e daí vocês, como administradores, vão ter que fazer com que o legislativo, né, seja a Câmara de Vereadores, enfim, a Assembleia, ou até mesmo o Congresso Nacional, crie a lei dos refis, porque então é preferível que se receba um pouco do que não receber nada e nunca. E aí a gente entra nessa parte de extinção do crédito tributário. Na extinção do crédito tributário, o nome já está falando, né? O crédito tributário vai deixar de existir, é o desaparecimento desse crédito, que ocorre, em geral, com a satisfação da obrigação tributária, que, em geral, o que é? Pagar. Né? Então, todas as formas que a gente entender aqui da extinção do crédito tributário tem por finalidade desaparecer o crédito, que, em geral, é pelo pagamento, que é a forma mais comum. O artigo 156 traz as hipóteses, mas inicia, e aí vai explicando cada hipótese a partir do 157, que no caso do pagamento é do 157 ao 164 do Código Tributário Nacional. A ideia de pagamento é aquela ideia que nós já vimos, né? Existe a constituição do crédito tributário, e aí a pessoa recebe aquela notificação para o pagamento. Em geral, o prazo de vencimento para o pagamento é 30 dias após a constituição do crédito tributário, e sempre é no mês, né, seguinte o pagamento, que se refere à competência do mês anterior. Quem já conhece um pouco mais sobre contribuição social, por exemplo, sabe que, né, mesmo que for um segurado facultativo que paga para o livre vontade, interesse, espontaneidade, ele paga sempre no mês, mas com competência do mês anterior, porque essa é a ideia do quando vence o crédito tributário, é sempre 30 dias depois do crédito tributário constituído. Por isso que tem essa diferenciação de competência. Nunca é no mês, você nunca consegue pagar a competência do mês. A competência do mês é sempre paga no mês seguinte. E
existem mais explicações em relação, né, a pagamento, claro, porque os artigos são bastantes ali, mas a ideia aqui é que vocês pelo menos conheçam quais são as formas de extinção e entendam um pouquinho, tá? São operadores da administração pública, mas não são profissionais exclusivamente do direito. Se vocês fossem meus alunos do direito, claro que a gente ia ter que aprofundar muito mais esse conhecimento. Mas acredito que aqui já é o suficiente para vocês fazerem uma boa administração. Tem uma observação em relação ao pagamento indevido, porque se você paga 2 vezes, por exemplo, né, enquanto contribuinte, ele é considerado sujeito passivo, ele tem o direito à restituição do tributo, que eu deve pagar indevidamente. A grande dificuldade está em receber esse valor, porque pro ente público fazer pagamentos, ele sempre tem que entrar em precatório, a não ser que seja considerado um pequeno valor, ou que a pessoa que está pedindo a restituição, ou pedindo algum pagamento contra a fazenda pública, seja uma pessoa considerada lá, né, na questão de não ser uma pessoa comum, né? Por exemplo, os idosos têm preferências, por causa do Estatuto do Idoso, as pessoas portadoras de deficiência também, enfim, aí tem várias situações que se apresentam. Mas, na situação geral, entra no precatório. Vocês sabem que precatório tem que entrar até 30 de junho no pedido para pagar até dia 1º de julho do ano seguinte. Em virtude da lei orçamentária anual, vocês estão tendo orçamento público com a professora Camila e consegue compreender bem essa ideia. Mas no nosso caso aqui, a extinção do crédito tributário na forma de pagamento, só a observação de que o pagamento devido tem a possibilidade de restituição. Outras formas de pagamento estão relacionadas a compensação, transação, remissão e mais algumas aqui. Nesse slide eu vou explicar essas 3, depois a gente continua. O que seria compensação? Para a gente entender compensação, a gente tem que entender que a mesma pessoa, ela tanto é credora quanto devedora daquela situação que se apresenta. Então, ela se dá quando a obrigação de pagamento de tributo é credor da fazenda pública. Então, a fazenda pública, ela é credora, mas também ela deve. Exemplo, vamos pensar que salário maternidade. Quem paga o salário maternidade? Deve ser o INSS, certo? Só que a empresa é que faz realmente o pagamento para a gestante, e aí depois ela compensa, porque ela todo mês tem que pagar tributos da sua empresa, certo? Mas como ela já fez esse adiantamento, vamos pensar assim, não foi INSS, então ela pode compensar o valor que ela dispôs para essa gestante, relativa a salário maternidade, compensando com seus tributos que ela tem que pagar mensalmente. Tem a observação da compensação que ela não pode ser tudo de uma vez, tá? Vamos supor que ela pagou lá 4 meses de salário maternidade, que deu R$4.000, e daí ela quer compensar imediatamente os R$4.000. Não pode. Ela tem que compensar da mesma forma que ela pagou. Então, se ela pagou R$1.000 por mês, a compensação tem que ser também em 4 parcelas seguintes. Por que não pode ser dessa forma? Porque o Estado sempre precisa ter dinheiro em caixa todo mês. Né? Todo mês ele tem despesas ordinárias normais, salários, pagamento de benefícios previdenciários, pensões, auxílio-doença, aposentadoria, e ela não pode ficar sem ter esse valor mensalmente. Mesmo que a empresa tenha um crédito maior para com a fazenda pública, ela não pode compensar tudo de uma vez. Se fizer, está errado, tá? A contabilidade está errada, a fazenda pode identificar esse erro e mandar com que pague, né, no mês seguinte que está em atraso, vamos supor, né? Porque fez a compensação errada. Deveria ser cada mês, 4 meses, não. Compensou tudo de uma vez, aí no mês seguinte está devendo aquela parcela que deveria ser compensada normalmente. É uma questão de registro contábil, mas a Receita não pode deixar de receber mensalmente. Até porque, se ela fizer a compensação total, a Receita, né, o erário público ficaria sem aquele valor nos meses seguintes. A transação é uma questão nova, tá? Se vocês pegarem algumas doutrinas, vocês vão ver que os doutrinadores vão falar, não existe. Não, já existe sim, tá? O que seria? Um acordo que só mediante uma autorização legal, o princípio da legalidade, a autoridade competente poderá autorizar a transação. A transação, ela teve bastante dificuldade em ser aprovada, porque é uma ideia de que o erário vai receber transacionando, fazendo um acordo. E a gente entendia-se até então que era impossível o erário fazer acordo,
porque poderia ter questões políticas, poderia ter uma questão de privilégio para quem estava fazendo o acordo, mas não, hoje em dia é possível, só tem que ver como é que é a previsão legal. Em Santa Catarina já é possível, tá? Na cidade de Blumenau, o município já tem uma lei específica que trata da transação tributária. Então, chama-se os devedores, em geral empresas, e aí tenta fazer numa audiência de conciliação a transação do valor. Ó, qual é a tua situação para você me pagar esse tributo? Ah, não estou bem, não estou bem, posso te pagar. Não é parcelamento, tá? Porque o parcelamento tem regra definida naquela legislação, tem valor de parcela única, aqui realmente é uma transação, um acordo. Existia já essa possibilidade no Código, desde do Código quando existiu, de 66, mas efetivamente faltava a previsão legal, e agora alguns municípios e até estados já têm a previsão legal, então é possível transacionar também. Na questão da remissão, o que é a remissão? A remissão é um perdão, que pode ser também autorizado por lei, princípio da legalidade em tudo, né, no sistema tributário. E o que seria a remissão? É a dispensa desse crédito tributário. Então vai dispensar o crédito. De que forma? Analisando a situação econômica do sujeito passivo, o erro ou a ignorância, que são perdoáveis, né, por parte do sujeito passivo contra a matéria de fato, ele tinha que recolher, mas não recolheu, e aí por um erro ou ignorância dele, ele vai ter que justificar para a Receita Estadual, Municipal, Federal, e aí ele vai receber o perdão. A diminuta importância do crédito tributário, dependendo da situação, não é compensatório para o fisco ir atrás desse valor, e eu já adianto para vocês, até R$20 mil, o fisco não se mexe, tá? Ele vai tomar outras alternativas, como eu falei, bloquear passaporte, impedir que se tome financiamento bancário, vai ter o nome na SPC Serasa, mas ele não vai entrar com processo de executivo fiscal, porque ter um processo correndo na justiça através do executivo fiscal é custoso na questão de mão de obra, vai precisar de mais advogados da União, advogados da Receita, então ele não vai atrás de qualquer crédito, tá? Até R$20 mil ele não se mexe. Então ali pela diminuta importância pode-se ter um perdão. A questão da equidade é uma questão processual, então se num processo foi dado o perdão, esse contribuinte, se está na mesma situação, pode pedir que também se dê o perdão para ele, a remissão, ou de acordo com condições peculiares de determinada região do território da entidade do tributante. Por exemplo, né, Brumadinho, lá, Mariana, né, eram cidades que existiam e pagavam IPTU, e agora não existe mais a cidade, não tem por que o município continuar na cobrança do IPTU. Ou catástrofes, né, acontece, sei lá, uma enchente, ou então um desmoronamento de morro, e aí não existe mais aquela casa naquele terreno, enfim. Aí são situações que o fisco analisa e dá o perdão, a remissão do crédito tributário. Outra forma de extinção do crédito é através da decadência ou prescrição. Decadência e prescrição está ligado a entender prazos, tá? Então nós já entendemos que para o Sistema Tributário Nacional nós temos entre prazo de prescrição e decadência 5 anos. 5 anos para constituir o crédito e aí 5 anos para poder cobrar. Por isso é que tem aqui a ideia da decadência, ó. Está vinculado ao direito de lançar da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. O STF já entendeu que não ocorre decadência na constituição do crédito tributário. Mesmo que passe 5 anos, o STF entende que haverá uma constituição tácita do crédito tributário. Agora, para cobrar, o Estado, a administração pública, o ente da Receita vai ter que agir. E aí temos o artigo 174, que trata da prescrição, que seria a ação de cobrança. Então, o fisco vai ter que entrar no judiciário para poder cobrar esse valor. Que daí ele vai poder cobrar de tudo? Não, ele vai cobrar sempre dos 5 últimos anos. Vamos supor que o crédito tributário era para ser constituído numa certa data, demorou 5 anos para constituir e não constituiu, mas constitui tacitamente. Aí entra com ação e demora quase 5 anos para cobrar, né? E aí ele entra quase, por exemplo, no 4º ano. Então são 9 anos que se deve ali, certo? Ele não vai poder cobrar de tudo, ele vai poder cobrar dos últimos 5 anos. Então ele vai perder aí 4 anos. Ele eu estou falando do fisco, né? Poderemos também ter a conversão de depósito em renda. Vocês conseguem perceber que isso tudo está ligado ao pagamento, né? Então, ou vai se extinguir o pagamento por uma remissão, perdão, ou por outras situações. Nessa situação de conversão de depósito em renda, necessariamente tem que ser um processo judicial onde
o contribuinte, ele depositou um valor lá. Tá? A ideia de depositar em valor, que a gente vai ver mais à frente ali na questão da suspensão, se vocês perceberem, eu troquei a ordem, né? Primeiro era para ser suspensão, depois extinção, mas é mais fácil entender a extinção, porque daí a suspensão fica mais tranquila de entender, porque aqui o crédito não vai mais existir, lá o crédito vai existir, mas suspenso. Então, quando converte depósito em renda, é porque o contribuinte teve que depositar o valor numa conta judicial. E por que se deposita? Para não ocorrer correção monetária, nem juros, nem multa. Porque um atraso que seja, a gente já sabe que tem juros, correção e multa, de um dia que seja. Então, se deposita o valor para não correr esse risco. E aí o processo, ao findar-se, vamos supor que a fazenda teve ganho na causa, então vai se converter esse depósito numa renda, porque é assim que se chama tecnicamente, a entrada desse dinheiro que está num processo judicial para os cofres públicos, e aí vai se dar o pagamento. Só que através dessa situação, de uma discussão judicial, onde houve-se o depósito e, necessariamente, depois converteu-se em renda. Temos ainda a consignação em pagamento, quer dizer, a importância do crédito tributário pode ser consignado judicialmente pelo sujeito passivo. O sujeito passivo entende que, né, naquele exemplo que eu falei para vocês, tem 2 cidades cobrando IPTU. Então, ele não sabe para quem vai pagar. Então, ele faz uma consignação em pagamento, chama os 2 municípios e o juiz decide. Na verdade, ele já fez o pagamento, só que ele não fez o pagamento diretamente para um ou para outro. O juiz é que vai decidir. Então, nessa situação de consignação em pagamento, a consignação se dá por alguns motivos. Por exemplo, o sujeito ativo ali, né, não quer receber, né, ou ele entende que, no caso ali, 2, né, estão entendendo que devem receber. Então, quando se tem essa celeuma, faz-se uma ação de consignação em pagamento, é um processo judicial. Ele, na verdade, pagou, só que daí quem vai decidir para onde vai o dinheiro é o juiz. Poderemos ainda ter a decisão administrativa ou judicial. Claro que se entrar com um processo administrativo e ele for procedente, essa decisão administrativa também extingue o crédito, ou judicial, né? Aí o que o juiz decidir em qualquer processo judicial também extingue o pagamento. E a dação em pagamento, o nome já está falando, né? Dar em ação o pagamento do tributo. Paga-se através de uma ação judicial. Eu vou entrar na parte de suspensão, mas eu queria saber de vocês como é que está a matéria aí, se alguém puder falar, até para eu tomar uma água aqui. Já tivemos mais alunos, a gente tem 28 ali. Sabrina e Michele, como é que estão os polos? Não, Pedro, a prescrição é sobre todo o crédito tributário. Nós estamos entendendo, eu vou até voltar ali. Aquelas regras que estão lá no artigo 156, que é a extinção. Tudo isso que eu acabei de falar agora, por isso que eu até dei uma pausa, se refere à extinção. Todas essas modalidades extinguem, desaparece o crédito tributário. O crédito tributário pode desaparecer pelo pagamento, pode desaparecer pela compensação, pela transação, pela remissão, que seria o perdão, pela prescrição e decadência, perda do prazo, pela conversão de depósito em renda, pela consignação de pagamento, pela decisão administrativa, pela decisão judicial, pela dação em pagamento. São as modalidades, as espécies, as formas de extinção. Agora a gente vai iniciar a suspensão do crédito tributário. Então o crédito tributário existe, mas ele não vai poder ser cobrado. Essa é a ideia de suspensão. Então o crédito tributário existe, mas não entra no executivo fiscal, não entra na possibilidade do Estado ter a garantia de entrar no patrimônio do sujeito passivo e aí fazer a cobrança, porque ele está suspenso, de acordo com a lei, artigo 151 a 155, vamos entender as modalidades. Até então a gente viu as espécies modalidades de extinção. Então a prescrição é de todo o crédito tributário, não necessariamente do lançamento. O lançamento é uma das modalidades de suspensão, que a gente vai começar a ver aqui agora. Certo? Então, o que é suspensão? Suspensão é um impedimento para o poder público, ele não pode, então, exigir que esse crédito tributário que foi constituído seja cobrado.
Como é que ocorre essa suspensão? Porque o próprio poder público assim estabelece, então ele dá uma moratória para o crédito tributário que ele poderia cobrar e não quer cobrar agora, então ele suspende a cobrança do crédito tributário por um período, seria moratória, ou porque então o sujeito passivo faz alguma coisa, discute essa validade do crédito tributário, toma alguma providência. Por exemplo, no depósito judicial, no recurso administrativo ou processo judicial. Ah, professor, mas eu acabei de ver isso lá na extinção. Sim, por isso que é mais fácil entender primeiro a extinção, depois a suspensão. São modalidades que, enquanto não se tiver resolvido aqui, não se tiver a decisão judicial ou administrativa, o crédito não pode ser cobrado, porque ele está sendo discutido. Certo? A primeira modalidade de suspensão é moratória. Então está lá, 152, 155. O que é moratória? É uma prorrogação que o próprio poder público, né, o sujeito ativo, aqui está em estado de administração, mas pode ser um município ou até mesmo a União, não necessariamente o estado do Rio Grande do Sul, ele prorroga o prazo para o vencimento. Para quem? Para o devedor. Então o prazo para o pagamento da dívida é prorrogado. Isso se chama moratória. Certo? Quando você estudar parcelamento, as regras da moratória se aplicam para o parcelamento. Todas essas modalidades que eu estou explicando tem que ter uma lei específica, tá? Não pode simplesmente o prefeito chegar e falar, agora eu quero uma moratória. Não. Tem que ter a aprovação da Casa Legislativa. Princípio da legalidade no sistema tributário. Sempre tem que ter uma lei que vai definir como que é essa moratória, de que forma que ela vai ocorrer. Em geral, é o seguinte, vocês têm que entender que o crédito tributário foi constituído, mas ele não vai ser cobrado agora. Quando terminar o prazo da moratória, vai ser cobrado. Certo? Sem juros e multa, porque ele, né, suspendeu o crédito tributário, não há um atraso no pagamento. O que acontece na prática? Vocês, como administradores públicos, vão assessorar aí, né, as casas legislativas, até o prefeito, o governador que seja, ou até mesmo ser um, né, já fiquem sabendo. Na prática, o que acontece? Se temos uma moratória, no final ele vai ter que conceder uma anistia, uma isenção. Certo? Então ele vai usar duas modalidades para poder o crédito tributário ser extinto, porque até então ele foi constituído, mas ele não pode ser cobrado porque ele está só suspenso. E aí, para ele ser extinto, ele vai ter que tomar essa providência. Então, vamos suspender a execução do crédito tributário pela moratória e no final, vamos cobrar ou não? Politicamente não é conveniente ele cobrar, né? Então ele vai ter que dar uma isenção desse valor. Tá? Então são duas modalidades que se juntam. Mas ele pode, né? Não é necessariamente que ele vai ter que fazer a isenção. Ele pode cobrar lá no final do prazo da moratória. E aí só fica a moratória mesmo. O que seria o parcelamento? Está lá no 151, inciso 6º do CTN. Tem uma lei complementar em nível federal, porque daí o parcelamento pode se dar por tributos estaduais ou tributos municipais, mas em nível federal tem a lei complementar 104/2001 e ainda o 155A, quer dizer que houve uma modificação da lei, um acréscimo na lei, e necessariamente foi por uma lei posterior complementar, que é essa aqui, que incluiu esse artigo do CTN. Na verdade, é uma modalidade de moratória, tanto que está na seção de moratória do CTN, se você fizer uma interpretação sistemática ali do artigo e desse instituto. E o que é o parcelamento crédito tributário? É uma ideia de que vai se pagar de acordo com as suas possibilidades, mas fixados na lei e tem parcela mínima, certo? Dependendo da situação, juros e multas são cobrados, mas aí não tem mais juros e multas, né? São praticamente parcelas fixas, mas pode haver correção. Correção é para manter o seu poder real de compra, né? Então, não existe parcela fixa sem correção, porque a gente tem inflação mínima que seja, mas isso tem que ser incorporado também nas parcelas. Mas em geral, os parcelamentos são bem viáveis para quem paga, para quem recebe nem tanto, né? Porque a gente vê aí os grandes devedores que entram nos parcelamentos. Eu vi lá dívidas de bilhões sendo pagos em parcelas mínimas, quase que em décadas ainda, né? E temos lei que foi aprovada nesse sentido para esses grandes devedores. Então, uma observação é que não exclui a incidência dos juros e multas, até então devidos, né? Porque senão seria uma anistia dos juros e multas, aí com parcelamento só do crédito. Não.
a ideia do parcelamento, a lei tem que fixar o que já está em atraso, com juros e multa. Claro que a partir de agora não vai ter juros e multa, porque ele aderiu ao parcelamento, só que vai ter correção desses valores, né? Se passar de um ano para o outro, já tem correção. O depósito do montante integral é outra modalidade daí de suspensão. Nós já vimos que a conversão do depósito em renda é a modalidade de extinção, mas o depósito do montante integral é a forma de suspender. Então, o que quer dizer isso? O sujeito passivo deposita o valor do crédito para que se suspenda a sua exigibilidade. Uma vez que está se discutindo, o sujeito ativo, né, o ente tributário, não pode cobrar. E qual é a finalidade? Evitar a aplicação de multa pelo atraso no recolhimento, além dos juros e a correção monetária do crédito. Enquanto não houver uma decisão de quanto se deve mesmo, fica lá depositado. Esse depósito montante integral, o nome já está falando integral, isso quer dizer que não é o que o sujeito passivo entende devido, é sim o montante integral que a Receita entende devido, só que se deposita porque ele diz, olha, eu não devo isso tudo, mas eu tenho que depositar isso tudo para poder discutir, e aí o que a justiça definir, né, se for aquele valor, daí transforma-se, converte-se o depósito em renda. Se não, o juiz definindo que o valor é menor, a Receita vai converter o depósito em renda do valor menor, e o que sobrar, o sujeito passivo, né, o autor da ação, recebe de volta a diferença. Temos ainda reclamações de recursos, ou medida liminar em mandado de segurança, ou medida liminar em tutela antecipada, ou outras espécies de ação judicial. Se o sujeito passivo reclamar ou entrar com recurso administrativo, suspende também, nós já vimos lá na extinção, mas aqui a ideia é que lá, de acordo com a decisão final, vai extinguir. Aqui, enquanto não houver decisão final, suspende. Se ele entrar com ação e o juiz conceder uma liminar, que é uma antecipação de tutela, que seja também, ou outras modalidades de ação judicial, que tem essa medida de liminarmente não permitir a cobrança da execução do crédito tributário, então tem que respeitar. Necessariamente, então, tem que suspender até a decisão final. Uma observação, voltando ao parcelamento, é que ele suspende até a última prestação paga. Claro que se no parcelamento o sujeito passivo que entrou no parcelamento não pagar, todas as parcelas vencem antecipadamente para que o fisco tenha a possibilidade de cobrar tudo de uma vez. Certo? Não tem que esperar o prazo do parcelamento finalizar para depois cobrar. E o que seria a exclusão do crédito tributário? São causas que excluem, através de hipóteses legalmente previstas, e que impedem a constituição do crédito tributário. A exclusão pode se dar através da isenção, então seria o montante do tributo em si, ou a outra forma seria a anistia, e a anistia será somente da multa. Então, o tributo em si será cobrado. Se tiver uma exclusão do crédito tributário na forma de anistia, isso quer dizer que só perdoou a multa. Perdoa é um modo didático de falar, tá? Porque a lei assim define como anistia. Agora, se a lei trouxer a isenção, aí seria o montante do tributo como um todo, o crédito tributário como um todo, que inclui também a multa se estiver em atraso. Mas se a gente pensar naquele exemplo de moratória, aqui são dois institutos que vão se utilizar. O fisco tem a possibilidade de cobrar o crédito tributário, mas não quer. Então ele institui a moratória, vai suspender por um prazo. Depois de terminar o prazo, ele vai ter que cobrar, mas se ele tiver instituído a isenção, aí o crédito tributário será extinto. Certo? Vamos tratar dos impostos. Eu quero saber se vocês têm algumas dúvidas em relação a isso, pode perguntar. Porque isso daí já é matéria das próximas semanas, né? O que vocês estão aprendendo ali é a exclusão, é a extinção, depois vai ter a exclusão, e aí tratar dos impostos propriamente dito. Vamos lá. Na questão dos impostos, eu vou manter nessa tela, e vou explicar um por um, tá? Porque a ideia é vocês compreenderem o sistema de uma maneira, de uma visão global. Por que eu falo isso? Porque eu já falei na outra aula, por exemplo, só o regimento do imposto de renda é um livro que tem muitas páginas, tá? Que tem muita informação e muito conhecimento para se aperfeiçoar, só do imposto de renda.
Então, quem for se especializar mais aí, porque a gente está na graduação, aí sim pode fazer um curso de especialização que vai entender um pouco mais do imposto, por exemplo, imposto de renda. Aqui é para vocês terem uma ideia de graduação, uma ideia geral de quais são os impostos federais, estaduais e municipais e algumas peculiaridades entre eles, tá? Primeiro, o imposto de importação, de exportação, o IPI, o IOF, o IR, o ITR e o IGV, 7 impostos, são tributos federais. Todos eles estão previstos no artigo 153 da Constituição. Certo? O imposto sobre grandes fortunas, existe uma previsão constitucional, mas lá na Constituição diz que ele será implementado mediante lei específica. E a lei específica que trata de grandes fortunas não foi votada ainda, então ele não pode ser cobrado. Então, na prática, a gente tem 6 impostos federais. O de importação, então, produtos ou serviços que são importados para o Brasil devem pagar o imposto de importação. Paga-se aonde? No despacho aduaneiro. Quando entrar, seja nos portos ou aeroportos, aí no despacho aduaneiro é que se paga esse imposto. Se foi feita uma transação em moeda internacional, no momento do desembaraço é que se faz a conversão dessa moeda, de acordo com o câmbio, né, daquele dia, e aí tem todo o enquadramento dessa alíquota específica desse imposto a ser pago, certo? O imposto de exportação, a gente já viu que a gente não exporta tributo, né? Então quem tem que pagar já é feito o recolhimento aqui antes, né? Então quem vai exportar alguma coisa já tem que pagar esse imposto de exportação. Também é pago lá nos portos e aeroportos, quando houver o despacho aduaneiro para a exportação. Porque quem está comprando lá, dependendo da transação, claro que você já paga antecipado aqui, mas não vai ser exportado para ele pagar lá, já é feito no desembaraço aduaneiro, tá? Porque é uma forma de garantir que o crédito tributário seja efetivamente pago e fique dentro dessa nossa sociedade. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados, tem algumas peculiaridades. Esse é um tributo que a gente já viu lá, que ele tem que respeitar a anterioridade ligada à noventena e não à anualidade, né? Mas é ligado a produtos que são industrializados. Qualquer produto industrializado que circule, permaneça aqui na nossa economia, é um tributo que deve ser pago, certo? Por essa empresa, enfim, por esse sujeito passivo que está adquirindo esse produto industrializado. Me veio agora uma lembrança, eu preciso parar para falar sobre isso, é sobre a matéria, mas eu vou dar um parênteses. Só se paga tributo se essa mercadoria ou serviço permanecer no Brasil, tá? Por exemplo, a Argentina não tem, né, navegação através de mares, né, só através de rios. Então, se um produto que vem da Europa para chegar na Argentina tem que chegar nos portos do Brasil, para depois chegar na Argentina circulando pelo terreno brasileiro, esse produto não vai pagar imposto, certo? Porque ele não vai ficar dentro do território brasileiro. Uma ideia mais fácil de se entender, quem gosta de show aí, né? Pensar num show grande, sei lá, U2. O U2, quando vem para cá, ele traz, né, aviões de equipamento, certo? Claro que isso tudo é fiscalizado lá no aeroporto. Então, esses produtos não pagam impostos quando entram aqui no Brasil, porque a ideia é utilizar o equipamento e depois levá-lo de volta para o seu país de origem, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, não sei onde é que eles estão agora. Mas aí não paga. Por exemplo, a Fórmula 1 vem para o Brasil, aqueles carros lá, né? Não vai pagar o IPVA daquele carro, porque ele vai circular aqui dentro, mas ele não vai permanecer. A ideia de se cobrar tributos nessa situação é que ele permaneça com uma ideia comercial, que ele permaneça aqui dentro. Por isso que quando você importa algum produto, comercialmente ele vai ficar aqui dentro, certo? Você comprou, mesmo que seja para você. Vai permanecer aqui dentro. Então, na Fórmula 1 vem o circo todo, passa pelos aeroportos, enfim, né, portos, se vir por navio, mas não fica aqui dentro, eles vão levar de volta. O que permanecer vai ter que pagar, tá? Agora, o que levar de volta, não. Então, grandes shows ou circular, né, por dentro do Brasil, para um país, para outro país, claro que tudo tem que ter nota, tem que ter informação. A Receita precisa entender que aquilo não é um produto que vai ficar dentro da economia brasileira.
E aí sim ele faz a fiscalização e não cobra o tributo. Então, shows, trânsito, ou, né, enfim, vem para cá e não fica o produto, volta, não se paga o imposto. Continuando aqui, a gente tem daí o IOF, tá? O IOF, essas siglas que eu estou falando para vocês, siglas que comumente a gente conhece, tá? Tecnicamente também, mas o nome do tributo não é esse, né? A gente já viu que é Imposto sobre Operações de Crédito, Seguro ou relativos a tributos e valores mobiliários, que está ligado a móveis, né? Então, as ações são considerados bens móveis. Então, esses valores mobiliários, essas ações, paga-se IOF, certo? Está ligado às transações financeiras. Não é CPMF, que não existe mais, mas é o IOF, é um imposto federal que se cobra através de operações financeiras. Temos ainda o imposto de renda, ou proventos de qualquer natureza. Então, quem tem rendimento, né, uma renda que cumpra lá a lei que trata do imposto de renda, vai ter que pagar o imposto de renda. Mas a gente sabe que existem alíquotas diferenciadas e tem a isenção do imposto de renda, né? Então, quem se enquadrar na lei de isenção, por isso, isenção já é uma forma de excluir o crédito tributário, através da isenção, não vai pagar o imposto de renda. O ITR, que é em propriedade territorial rural, o ITR, em geral, a alíquota é pequena, porque são grandes glebas de terra, é diferente do IPTU, que daí, além de pagar pelo terreno, paga-se pela propriedade ou área construída. Por isso que é tem o PTU, né? Imposto predial, paga-se pela área construída, terreno urbano. Lá é imposto sobre só a terra que é considerada rural. A alíquota é pequena porque são grandes glebas de terra. Quando eu falar de IPTU, eu volto aqui para vocês entenderem esse paralelo. E o imposto sobre grandes fortunas, que existe, mas exige autorização, mas não está em vigor. Na questão dos impostos estaduais, a gente tem o ITCMD, faltou um M ali, mas a ITCD também é conhecido popularmente. Temos o ICMS e IPVA. O ITCMD é causas-mortes, então faleceu, né, alguém faleceu, tem que pagar essa transmissão dos bens, então se paga o ITCMD. O ICMS é circulação de mercadorias, mas é circulação de mercadorias e sob prestação de serviço de transporte. Então não é qualquer serviço, porque daí qualquer serviço seria o ISS, que é de competência municipal. É sobre serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, aí paga ICMS. Mas, em geral, é a circulação de mercadoria. E IPVA, né, o imposto sobre propriedade de veículo automotor. Algumas peculiaridades do IPVA, por exemplo, navio e avião não paga. Olha aí, né? O Paulo Guedes precisa de valores para entrar em caixa, mas esquece de cobrar de avião e de navio, por exemplo, né? Só quem circula em via terrestre. Mas deveria pagar, porque é um veículo automotor também, né? Eu acreditaria que teria uma fonte aí, não muito grande, mas enfim, pelo menos é uma forma de que haja uma equidade, né? Não só penalizar aquele que tem um automóvel, né? Um carro, que seja. Só para vocês entenderem, os impostos de maior arrecadação para a Receita Federal, no caso dos impostos federais, é o imposto de renda, tá? É a sua maior fonte. E porque os outros não existe transação constante, tá? Na importação, na exportação, agora pode ser que o rendimento da exportação esteja bom, a arrecadação, né, não o rendimento, a arrecadação do imposto de exportação esteja bom porque o Brasil está exportando muito, por isso que o arroz está caro, né? O arroz está caro porque não houve, nessa pandemia, uma política de proteção do mercado interno. Então, como o dólar está alto, é preferível que o produtor de arroz exporte o seu produto, ele vai ganhar muito mais do que se deixar aqui dentro. Como não existiu essa política de proteção do mercado interno, então permitiu-se que pudesse exportar. O grande problema é que a gente vai ficar um ano com esse arroz com valor alto, em virtude de que só na próxima safra, se não houver nenhum impedimento de que eles exportem, se a exportação tiver muito mais, porque pode ser que demore mais um ano, a safra sazonal do arroz é anual, então estão plantando agora para colher ano que vem, e aí pode ser que ano que vem o arroz abaixe, porque o desse ano já foi tudo vendido, já foi tudo exportado. E então, só para vocês entenderem que não são transações comuns, assim, em volumes muito grandes, quanto que o imposto de renda não, né?
proventos de rendimentos, seja lucro, paga imposto de renda, tá? Tomar uma água, peraí. E apesar de o Brasil ter muitas terras, né, nem todas as terras são consideradas como rurais até então, para fins de imposto de renda, porque daí áreas de preservação permanente, por exemplo, não se cobra o ITR, apesar de a gente saber que essas áreas tem gente morando lá, invadiu, enfim, né, e faltou a fiscalização. No imposto estadual, o maior arrecadação é o ICMS, né, que daí qualquer circulação de mercadoria tem a cobrança do ICMS. Só para vocês entenderem, uma curiosidade, quando eu estudei com um professor, ele falou assim, ó, circular mercadoria, mas, por exemplo, se der uma enchente na rua, né, e aí o produto daquela loja começar a circular na rua, não vai pagar ICMS, tá? É uma ideia de comercialidade, vocês têm que colocar sempre isso em mente. Então, tem que ter a ideia do comércio, da mercância, né? Então, se tem essa ideia, paga ICMS. A enchente, apesar de circular o produto, não paga ICMS. Aí os impostos municipais estão no artigo 156, que é o IPTU, aí entre vivos é a transmissão entre vivos, e o ISS, que é Imposto sobre Serviço. O IPTU, o nome já está falando, paga-se pela construção e pelo terreno. Em geral, a alíquota alta, certo? E para se ter a cobrança do IPTU, precisa ter, artigo 36 do CTN, diz que tem que ter pelo menos 3 melhoramentos que a lei considera. O que são esses melhoramentos? Se tem energia elétrica, se tem calçamento, se tem canalização pluvial, né, água da chuva, se tem uma escola até 15 quilômetros, certo? Então tem que ter pelo menos 3. E mais uma lei que considere aquela área urbana e não rural. Se vocês procurarem, né, aquele Ademar da Silva, que a gente já viu lá, já citamos aqui, né, vocês podem procurar, ele tem um castelo, mas o castelo, se vocês perceberem, tem todos os melhoramentos que a lei que trata lá no CTN diz que é uma área urbana. Só não tem a lei específica, o município não criou aquela área, não considerou aquela área como sendo urbana, então ele não paga nem um centavo de IPTU, ele pode pagar ITR. A transmissão intervivos é uma ideia de que a pessoa, se transmitir bens entre vivos, vai ter que pagar esse valor. Aí a gente viu lá, né, a gente comentou na questão do lançamento por declaração, aí a pessoa declara o valor e de acordo com essa declaração se cobra o ITBI, claro que respeitando os valores mínimos, né? Se tiver valor de isenção, não paga, se for uma viagem internacional. Agora, se for uma venda do imóvel, tem que respeitar o valor mínimo desse imóvel naquela região para poder pagar o ITBI correto, em geral, né? Dependendo da situação, de 3% a 6%, né, do valor da transação. E o ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. A especificidade desse imposto está ligado ao valor do serviço, mas dependendo da situação, existe patamares, tá? Por exemplo, um serviço até R$500, ele não vai ser cobrado por percentual, vai pagar um valor mínimo, vamos supor R$50. Aí de 500 a R$2.000, aí tem uma alíquota, e assim vai aumentando para poder o fisco ter um controle e cobrar, né, de acordo com o princípio da capacidade contributiva, porque dependendo da situação, um serviço de, sei lá, R$60, não se tem como cobrar um percentual sobre isso, o valor é fixo, único, tá? Ah, Bruno, mas eu vou pagar 50 fazendo um serviço de 60. Bom, essa é a ideia que a gente tem do sistema tributário. Quem presta serviço para condomínio sabe que tem que prestar nota, e a nota é tirada na prefeitura, através da nota avulsa do ISS. E aí a gente sabe que tem esses valores mínimos, né, a serem pagos. Tem observações aqui que, se tiver que criar algum outro imposto, vai ser a União somente que tem essa possibilidade, através de lei complementar. Lei complementar, lei ordinária, a diferenciação está no quórum de votação, tá? Aqui precisa de um quórum absoluto para votar, para aprovar a lei. Lei ordinária não, é só a maioria dos presentes. E essa divisão aqui está ligada àquele princípio que a gente viu de competência tributária, que daí ele limita, né? Os princípios limitam o poder do Estado de cobrar o tributo, e através dessa limitação, somente esses impostos é que podem ser cobrados.
As outras espécies tributárias, os entes têm autorização, claro que respeitando a sua legislação. Por exemplo, empréstimo compulsório, somente a União é que pode instituir o empréstimo compulsório, porque assim quis a Constituição e definiu. Agora, os outros tributos, né, contribuição pode ser tanto federal, estadual quanto municipal, de acordo com a sua possibilidade de cobrança, taxa também, e as contribuições também. Se for de nível federal, contribuição social, no caso para o INSS ou para o regime próprio de previdência, é federal, mas poderemos ter contribuição estadual, né, regime próprio de previdência dos estados ou do município, né, os servidores municipais também contribuem. Lembrando que para o Distrito Federal a gente tem todos esses impostos estaduais e municipais juntos para o Distrito Federal, então ele tem competência para instituir todos esses 6, 3 estaduais e 3 municipais. E o Distrito Federal é porque ele é um ente da federação, mas ele não é o Estado, porque o Estado pode se dividir em município. O Distrito Federal poderia se dividir em território, mas não existe mais território no Brasil. Então, permanece todos os impostos estaduais e municipais de sua competência. Eu não sei se temos alguma pergunta, mas de maneira bem sucinta, mas acredito que objetiva e também esclarecedora, a gente consegue ver e entender essa segunda parte do sistema tributário, para poder a gente entender toda essa matéria aí que vocês estão vendo ao longo de 8 semanas, né? É um curso de graduação, a gente, né, consegue identificar que existe assuntos a serem aprofundados, conteúdos a serem aprofundados, mas que a gente não vai tratar aqui, né, especificamente. A gente vai ficar nessa ideia de entender o sistema tributário numa visão mais macro. Mas a gente conseguiu aprofundar certos assuntos e que, junto com aqueles textos complementares, o vídeo que eu posto sempre para vocês sobre as matérias nas semanas, vocês vão conseguir sim, e também o nosso livro, né, conseguir sim entender esse sistema tributário e fazer uma boa gestão, uma boa administração pública, principalmente para entender esse sistema tributário, claro que em conjunto com as outras matérias, né? O direito financeiro, né, o orçamento público também é muito importante. E eu queria saber se vocês têm alguma consideração a fazer ou alguma pergunta. Eu queria o auxílio das tutoras, por favor. Fique à vontade. Sabrina, Michele. Até agora nenhum aluno manifestou nenhuma dúvida, professor. Não? Mas estão todos aí? Pode escrever ali no chat. Conseguiram compreender um pouco do assunto ali que a gente tratou na aula de hoje? Eu sei que foi um pouco corrido, mas a ideia é que vocês façam um compilado, né? Tiago, tá, Ivani, Fabrício, Ricardo, tá certo. Bom, o meu recado foi dado, vai ficar gravada, quem não conseguiu assistir ou quem não entendeu algum assunto específico, assiste de novo, mas pode me perguntar lá no fórum de dúvidas. Não se esqueçam para vocês participarem dos fóruns, fazer as atividades. Eu sei que vocês estão acostumados a fazer atividade dentro do Moodle. E essa atividade é um formulário que ele se cria fora, né? Mas é porque o Google, assim, o quis e fez dessa forma. E que vocês têm que acessar através de um Gmail, tá? O ideal é que fosse um Gmail da instituição, mas pode ser um Gmail. Então, ele abre, né, uma página, vocês respondem as questões, confiram bem essas questões antes de enviar, porque uma vez enviou não volta mais, não tem como editar, certo? Mas é uma forma que nova, acredito para vocês, mas muito eficaz, tá? Porque você já tem a nota na hora. A Michelle disse que não conseguiu acessar o formulário. A tutora já tinha me passado isso, e eu acho que ela entrou em contato com você, talvez você não tenha respondido a ela. Eu acho que é o Gmail, tá, Michelle? Você tem que ter um Gmail para poder acessar o formulário. Você tem que acessar o Moodle através de um Gmail. Aí ele vai. Tá bom, Adriano, que bom. O João disse que gosta dos vídeos.
e que dinamiza o estudo. Eu também acho bem interessante os vídeos, até porque seria um outro profissional, né? Vocês não só ouvirem do professor, mas um outro profissional que também estuda a área, estuda na área, estuda o conteúdo da área, que consegue passar aquela informação e talvez até trazer algo novo, né? Que a minha ideia aqui são tantas informações e o universo do direito tributário é tão grande que ele pode trazer até uma novidade para vocês. Conseguiu com Gmail, não conseguiu? Mesmo com Gmail não conseguiu? Tenta de novo lá. Tenta fazer de novo com Gmail. É que você tem que trocar no sistema, tá? Dentro da página do Google Chrome, se você utiliza o Chrome, tem que trocar lá o sistema pro da Unipampa, enfim, né? A prova será realizada via Moodle. Ivani, eu quero tentar fazer a prova nos mesmos modos das atividades, através desse formulário. Você vai acessar, vai clicar lá na página do Moodle, vai acessar o Moodle, vai clicar na página, vai abrir o formulário e você responde. Já tem a nota na hora. Ó, a Maria disse que conseguiu acessar os dois. O Ricardo disse que fez sem problema. O último eu não consegui, esse terceiro. Eu quero que vocês tentem de novo, tá? Vamos ver se vocês conseguem. Se não conseguir, relatem para os tutores, que os tutores e as tutoras me passam. Certo? Copiar o link é porque agora não tem mais a cópia do link, tá? Nessa atividade 3, o link já está lá. Se você clicar na atividade 3, ele já abre o formulário para vocês fazerem. Certo? Então eu agradeço a presença de vocês, né? Um pouco da paciência também. Quero agradecer aos tutores, são muito, muito bons e muito eficazes no trabalho deles. Em especial a Michelle e a Sabrina, que são as tutoras que auxiliam os polos específicos, né, que estão cuidando aqui junto comigo. A professora Camila, nossa coordenadora, agradeço também. Ela pede para pausar a gravação. Já podemos encerrar, porque de minha parte já está tudo ok. E a gente se encontra então no Moodle, né? Se tiverem qualquer dúvida, utilizem lá o fórum de dúvidas e prestem atenção nos avisos. Mas em geral, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tudo de bom e até uma próxima. Tchau.